O cartão postal que seu Ernesto guardava na gaveta da mesinha de cabeceira não era de uma cidade famosa. Era uma foto de 3x4, desbotada pelas décadas, de uma mulher que sorria de um jeito que ele nunca conseguiu descrever direito para ninguém. Não era um sorriso alegre. Era o tipo de sorriso de quem sabe de um segredo bom e decide, por generosidade, não contar. 48 anos. Era quanto tempo tinha se passado desde a última vez que seu Ernesto tinha olhado nos olhos de Yara Cavalcante, então Yara Campos, antes de ela se casar com outro homem. A casa de repouso Jardim das Pedras ficava num bairro tranquilo de Campinas, longe do barulho da cidade grande, mas perto o suficiente do hospital para que as famílias dormissem sossegadas. Era uma construção antiga, com jasmins na entrada que floresciam toda a primavera sem que ninguém precisasse pedir. Seu Ernesto tinha chegado ali 6 meses atrás, depois que o médico disse que morar sozinho não era mais uma ideia segura. O filho mais novo tinha escolhido o lugar. O filho mais velho tinha assinado os papéis. Nenhum dos dois perguntou o que ele achava, mas seu Ernesto não reclamou. Com 86 anos, ele tinha aprendido que algumas batalhas valem a energia e outras não. Aquela manhã de março tinha começado igual às outras. Café com leite às 7, caminhada curta no jardim às 8, com a bengala que ele fingia não precisar. Jornal dobrado na poltrona que Teresa, a enfermeira preferida dele, sempre deixava antes de trocar o turno. Só que quando seu Ernesto dobrou a esquina do corredor leste naquela manhã, puxando a bengala no ladrilho frio, ele viu uma mala sendo descarregada na porta do quarto 23, e a mulher que dava instruções ao funcionário da casa, de costas para ele, tinha o mesmo jeito de inclinar o pescoço de quem ele tinha guardado na gaveta por 48 anos. Ele parou. A bengala parou junto. A mulher virou. Seu Ernesto sentiu as mãos ficarem pesadas de um jeito que não tinha nada a ver com a idade. Era ela. Yara Cavalcante, com 82 anos, cabelos brancos presos num coque, ainda carregava aquele sorriso de segredo bom. Só que desta vez, quando os olhos dela encontraram os dele no corredor, o sorriso escorregou por um segundo. Só um segundo. Depois voltou, um pouco mais defensivo do que antes. Ernesto, ela disse. Não foi uma pergunta. Não foi uma exclamação. Foi o nome dele pronunciado do jeito de quem já ensaiou o que ia falar e esqueceu tudo na hora. Yara, a voz saiu firme. Ele agradeceu isso ao silêncio do corredor. A mala continuou sendo arrastada pelo corredor. O funcionário não percebeu nada. O mundo continuou girando igual, completamente indiferente ao fato de que Ernesto Drummond tinha ficado viúvo há 2 anos, que Yara Cavalcante tinha ficado viúva há 4, e que os dois estavam ali, no mesmo corredor de ladrilho, no mesmo fim de vida, sem mais nada de errado pela frente que justificasse ficarem em silêncio. Só que 48 anos é um silêncio pesado demais para evaporar num corredor de manhã cedo. E nem um nem o outro soube o que fazer com isso. A filha de Yara chegou na tarde daquele mesmo dia. Fernanda Cavalcante tinha 57 anos, andava rápido, falava mais rápido ainda, e entrou no quarto da mãe com um tablet na mão e uma lista mental de coisas para resolver. Era advogada, tinha um escritório no Itaim, 2 filhos na faculdade e tratava a internação da mãe como mais um processo a ser conduzido com eficiência e atenção aos prazos. Mãe, assinei os papéis do convênio. O quarto tem janela para o jardim como você pediu. O médico da casa faz a triagem amanhã de manhã. Fernanda sentou na cadeira de visita e abriu o tablet. Preciso que você me diga se tem alguma coisa que não gostou ainda. Yara estava olhando pela janela. O jardim lá embaixo tinha um homem sentado num banco de madeira, com uma bengala encostada do lado e um jornal fechado no colo. Ele não estava lendo o jornal. Mãe. Eu ouvi, Fernanda. Yara não tirou os olhos do jardim. Tá tudo bem com o quarto. Fernanda seguiu o olhar da mãe. Viu um senhor idoso num banco. Não achou nada de especial. Você conhece alguém aqui? Acho que sim. Uma pausa curta demais para ser casual. Um senhor que conheci quando era jovem. Aqui em Campinas. Em Belo Horizonte. Faz muito tempo. Fernanda assentiu sem interesse e voltou para o tablet. Yara continuou olhando para o jardim. Ernesto não levantou os olhos do jornal fechado, mas ele sabia que ela estava olhando. 48 anos ensinaram a ele a diferença entre quando estava sozinho num lugar e quando não estava. Aquela noite,
Seu Ernesto não conseguiu dormir antes da meia-noite, o que era incomum. Ele abriu a gaveta da mesinha, tirou o cartão postal e ficou olhando para a foto no escuro, com a luz fraca do corredor vazando pela fresta da porta. Guardou o cartão de volta, apagou a luz e se perguntou por quanto tempo ia conseguir fingir que 48 anos era um tempo suficiente para um homem esquecer de vez. Na manhã seguinte, o café com leite das 7 chegou trazido por Teresa, que tinha o costume de levar notícias junto com a bandeja. Seu Ernesto, a senhora nova do 23 parece bem simpática. Veio de São Paulo. Filha advogada, marido falecido há 4 anos. Senhoras assim chegam um pouco fechadas no começo, mas em 2 semanas estão no grupo de bordado com todo mundo. Seu Ernesto bebeu o café devagar. Você sabe o nome dela? Dona Yara. Yara Cavalcante. Teresa recolheu a bandeja vazia. O senhor conhece? De vista, disse seu Ernesto. De muito tempo atrás. Teresa achou isso uma resposta perfeitamente normal e foi embora com a bandeja. Seu Ernesto ficou sentado na beira da cama por mais uns minutos do que o necessário. De muito tempo atrás. Era uma forma de dizer. A forma correta seria: conheci quando eu tinha 38 anos, ela tinha 34, e eu ia pedi-la em casamento numa tarde de agosto, quando descobri que ela ia se casar com Ronaldo Cavalcante, um homem de família boa que ela tinha conhecido em Belo Horizonte e que eu nunca tive coragem de dizer o que devia ter dito antes de ser tarde demais. Mas isso Teresa não precisava saber. O grupo da caminhada matinal passava todo dia às 8h30 pelo corredor leste. Seu Ernesto chegou às 8h25, que era 5 minutos antes do necessário, o que ele se recusou a chamar de qualquer coisa além de pontualidade. Yara saiu do quarto 23 às 8h28. Eles caíram em passo juntos sem combinar, como se 48 anos não tivessem acontecido e ao mesmo tempo como se fossem a coisa mais pesada do mundo. Você tá dormindo bem? Ele perguntou, porque era a pergunta mais segura que ele tinha. Razoavelmente. Ela segurou a alça da bolsa com as 2 mãos. E você? Razoavelmente. 2 metros de silêncio. Eu soube que você perdeu sua esposa, disse Yara, com o cuidado de quem está pisando em chão que não sabe se aguenta o peso. 2 anos atrás. Me desculpe. E eu soube do seu marido. 4 anos. 4 anos e 3 meses. Uma pausa. A gente conta assim no começo. Depois para de contar. Oisai. O grupo de caminhada tinha se dispersado à frente deles. Os dois andavam mais devagar do que o resto, sem nenhum acordo. A bengala de seu Ernesto batia no chão num ritmo que Yara começou a acompanhar com os passos sem perceber. A Fernanda não sabe quem você é, disse ela, depois de outro trecho de silêncio. Não? Ela sabe que te conheço de Belo Horizonte. Não sabe mais do que isso. Seu Ernesto considerou. Por que não contou? Yara demorou um tempo antes de responder. Quando falou, foi olhando para o jardim à direita, não para ele. Porque algumas coisas a gente guarda, não porque é segredo, mas porque é difícil de explicar sem que as pessoas fiquem com a ideia errada. E qual seria a ideia errada? Ela não respondeu. Chegaram ao final do corredor e viraram juntos, como se tivessem ensaiado, e voltaram do jeito que tinham vindo. Que horas é a sua triagem médica? Ela perguntou por fim, com o tom de quem muda de assunto com elegância. 10 da manhã. A minha é às 10h30. Então a gente se encontra de tarde, disse seu Ernesto, tão naturalmente que só percebeu o que tinha dito depois que a frase já tinha ido embora. Yara olhou para ele. O sorriso de segredo bom apareceu de novo, desta vez misturado com alguma coisa que ele não conseguiu nomear logo. Pode ser, ela disse. E foi embora para o quarto sem virar. Seu Ernesto ficou parado no corredor por um momento, com a bengala imóvel. 48 anos. E ela ainda sabia fazer exatamente isso. Fernanda chegou na quinta-feira à tarde e encontrou a mãe no jardim, sentada num banco de madeira, conversando com um senhor de 80 e poucos anos que ela não conhecia. Não era nada incomum. A mãe sempre foi sociável. Fernanda foi atravessando o jardim com o tablet, pronta para atualizar Yara sobre os documentos do inventário que ainda precisavam de assinatura. Chegou perto o suficiente para ver o rosto do homem, e viu que ele estava contando uma história que fazia a mãe rir, não um sorriso educado, um riso de verdade, com a cabeça inclinada e a mão no joelho.
Fernanda não havia visto a mãe rir assim desde antes do pai ficar doente. Ela parou a uns 4 metros, sem querer interromper. O homem disse alguma coisa que ela não ouviu. Yara respondeu, e o riso foi embora, substituído por alguma coisa mais quieta, mais séria, do tipo que Fernanda reconhecia como o rosto que a mãe usava quando estava sendo honesta sobre alguma coisa difícil. Fernanda. Yara levantou os olhos. Vem conhecer o Ernesto. Ernesto Drummond. A gente se conhece de Belo Horizonte. Quando era jovem, seu Ernesto levantou da melhor forma que a bengala permitia. Boa tarde. Fernanda deu a mão. Boa tarde. Olhou para o homem com o olho de advogada que ela não conseguia desligar. 80 e poucos anos, bem cuidado, olhos que ainda focavam rápido, e um jeito de se sentar que dizia que esse homem tinha sido, em algum momento da vida, acostumado a ocupar espaço. Quanto tempo vocês se conhecem? Ah, disse seu Ernesto com uma calma que Fernanda achou curiosa. Faz um tempão. 48 anos, mais ou menos. 48 anos, repetiu Fernanda, calculando. Então foi quando a minha mãe ainda morava em Belo Horizonte, antes de se casar com meu pai. Antes, isso. Ele não acrescentou mais nada. Yara estava olhando para o jardim. Fernanda olhou da mãe para o homem. Tinha algo ali que ela não conseguia definir. Não era exatamente desconforto. Era mais como a sensação de ter chegado no meio de uma conversa que tinha muito mais embaixo do que aparecia na superfície. Ela ficou meia hora, resolveu o que precisava resolver com a mãe e foi embora com a mesma eficiência de sempre. Só que no carro de volta para São Paulo, ela ligou para o irmão mais novo, Gustavo, que morava em Recife e ligava para a mãe toda domingo. Gustavo, você sabia que a mãe tem um amigo velho de Belo Horizonte na mesma casa de repouso? Não. Que coincidência. É muita coincidência para um lugar que a gente escolheu em Campinas baseado na proximidade com o hospital e na qualidade do serviço. Uma pausa do outro lado. Você está dizendo que... Tô dizendo que não sei o que tô dizendo. Só achei estranho. Fernanda, a mãe tem 82 anos. Eu sei disso. Deixa ela ter amigo. Fernanda bateu na boca do túnel e a chamada ficou ruim por 30 segundos. Quando a qualidade voltou, ela só disse: fica de olho quando ligar domingo. Gustavo prometeu que sim, com o tom de quem acha que a irmã está exagerando. Ele estava em parte, e em parte não estava. Porque naquela mesma noite, enquanto Fernanda dirigia de volta para São Paulo e Gustavo dava banho nos filhos em Recife, seu Ernesto e Yara estavam sentados na sala de TV da casa de repouso, que estava vazia porque todo mundo mais sensato tinha ido dormir. A televisão estava ligada num canal que nenhum dos dois estava assistindo. Por que você nunca casou de novo? Yara perguntou, com a voz baixa de quem acha que a pergunta vai fazer algum barulho se falar alto demais. Seu Ernesto considerou a pergunta por um tempo honesto. Demorei para parar de comparar. Comparar com quê? Ele olhou para a televisão. Um jornalista falava de alguma coisa importante, com o que eu achava que podia ter sido. Quando você para de se iludir com isso, fica mais velho do que o necessário. Uma pausa. Aí me casei. Com uma boa mulher. Fui feliz, do jeito que a gente pode ser feliz quando escolheu razoavelmente bem. Razoavelmente bem é uma forma honesta de colocar. É a única forma honesta. Ele girou a bengala nas mãos, uma vez. E você? Por que não casou de novo depois do Ronaldo? Yara ficou um tempo olhando para o programa que nenhum deles assistia. A Fernanda precisava de mim presente. O Gustavo ainda estava no colégio. E depois? Ela deu de ombros, um gesto pequeno. Depois o tempo passa de um jeito que a gente não nota, e de repente tem 70 anos e a janela de oportunidade razoável já fechou. 82 não é tarde demais para tudo. Yara virou para ele. Os olhos dela tinham uma expressão que ele não sabia classificar como esperança ou aviso. Ernesto. Yara, a gente tem 80 anos. Eu tenho 86. Você tem 82. Não é a mesma coisa. Ela quase sorriu. Não é a mesma coisa. Então você está 2 pontos abaixo do limite da discussão. O quase sorriso virou sorriso de verdade. E seu Ernesto sentiu que tinha ganho alguma coisa, embora não soubesse ainda o quê. A televisão falou alguma coisa. A sala continuou vazia. Nenhum dos dois foi dormir antes das 11. Nas semanas que se seguiram, o Jardim das Pedras começou a associar os dois nomes de um jeito que não tinha sido planejado por ninguém.
Teresa comentou com outra enfermeira que Dona Yara e seu Ernesto eram sempre os últimos no jantar e os mais pontuais na caminhada, o que era uma combinação rara. Dona Cida, do quarto 21, que sabia de tudo o que acontecia nos 42 quartos da casa, observou que os dois nunca sentavam juntos no refeitório, mas sempre terminavam no mesmo banco do jardim com diferença de 10 minutos, como se o banco tivesse horário marcado. Yara notou que ele bebia o café sem açúcar, que ficava inquieto quando o tempo fechava sem chover e que tinha o hábito de dobrar o jornal no mesmo lugar toda vez, mesmo que não tivesse lido a matéria. Ernesto notou que ela carregava sempre um caderninho pequeno no bolso do casaco, que nunca abria na frente de ninguém, e que, quando estava pensando em alguma coisa séria, ela ficava quieta de um jeito diferente do silêncio normal dela, um silêncio mais ocupado. Na terceira semana, ele perguntou sobre o caderninho. Poesia, ela disse, sem cerimônia. Você escreve? Escrevo. Péssimo, provavelmente. Mas escrevo. Posso ler? Não. Ele aceitou isso sem reclamar. Yara ficou levemente surpresa, porque o Ronaldo, em 43 anos de casamento, nunca tinha aceitado um não assim, sem protestar ao menos uma vez. Você não vai tentar me convencer? Ela perguntou. Não. Se você quiser me mostrar, vai mostrar. Se não quiser, é seu caderno. Ela ficou olhando para ele por um momento com aquele silêncio ocupado. Na semana seguinte, ela abriu o caderninho no banco do jardim e leu 3 poemas em voz alta, sem aviso, como se fosse uma coisa completamente normal. Não eram péssimos, eram os poemas de alguém que tinha vivido coisas e tinha aprendido a não desperdiçar palavras. Ernesto ouviu os 3 sem interromper. Quando ela fechou o caderno, ele disse: "O segundo é o melhor." Ela olhou para ele. Por quê? Porque tem uma raiva no meio que o primeiro e o terceiro não têm. Raiva honesta fica bonita em poema. Yara ficou em silêncio por um momento. Depois disse, com o tom de quem está anotando alguma coisa internamente: "Você continua prestando atenção nas coisas erradas." Nas coisas certas ele corrigiu, e ela não respondeu, mas dobrou o caderninho com um cuidado que tinha alguma coisa de deferência. Foi nessa semana que Fernanda percebeu que a situação tinha escalado além do que ela tinha calculado. Ela tinha chegado numa terça-feira sem avisar, porque um dos documentos do inventário tinha um problema e precisava da assinatura física da mãe. Encontrou o quarto vazio. A enfermeira disse que Dona Yara estava no jardim. Fernanda foi para o jardim. Seu Ernesto e sua mãe estavam sentados no banco de sempre, e a mãe estava lendo em voz alta de um caderninho, e o homem estava ouvindo com uma atenção que Fernanda não via muita gente dedicar a mais nada. Ela ficou parada no caminho de pedras por um momento que durou mais do que devia. Não era nada escandaloso. Era, pelo contrário, uma cena completamente quieta e completamente estranha, porque a mãe dela nunca tinha lido poesia para ninguém, nem para o pai, nem para ela. Fernanda resolveu o documento, foi embora e no carro de volta não ligou para o Gustavo. Ficou pensando sozinha, e o que ela pensou não foi confortável. O problema, ela foi percebendo nos dias seguintes, não era o homem. O problema era o que o homem representava. Yara tinha ficado viúva há 4 anos. O luto tinha sido longo, severo, do tipo que consome uma pessoa de dentro. O Ronaldo Cavalcante tinha sido marido por 43 anos, pai, eixo da família, e a ausência dele tinha deixado um buraco que Fernanda tinha. Passado 4 anos tentando ajudar a preencher com presença, com organização, com eficiência, e agora uma amizade de 6 semanas estava fazendo a mãe rir de um jeito que 4 anos de presença dela não tinham conseguido. Fernanda não era uma pessoa injusta. Ela sabia distinguir quando estava sendo possessiva e quando estava sendo razoável. Mas havia uma coisa específica que estava deixando ela com um desconforto que ela não conseguia nomear completamente. Ela não sabia quem era Ernesto Drummond. Ela sabia o nome, sabia a cidade, sabia que a mãe o conhecia de antes do casamento. Não sabia mais nada. E sua mãe, que contava tudo o que era necessário e nada que não era, não estava contando mais nada. Na sexta-feira, depois de passar 2 dias elaborando o argumento com a objetividade que usava para qualquer processo difícil, Fernanda foi até a casa de repouso no começo da tarde. Encontrou a mãe no quarto, sozinha, bordando, o que era um sinal de humor razoável. "Mãe, preciso conversar." Yara levantou os olhos e reconheceu o tom.
dobrou o bordado no colo. Pode falar. Fernanda sentou na cadeira de visita, colocou o tablet na bolsa e falou sem rodeios porque era como ela sabia falar. Você e o seu Ernesto estão passando muito tempo juntos. Estamos, confirmou Yara, sem defensividade, mas também sem recuo. Você me contou muito pouco sobre quem ele é. Contei o que tinha para contar. Um amigo antigo. Mãe. Fernanda escolheu as palavras com o cuidado de alguém que sabe que a errada vai fechar a conversa. Você não tem amigos que fazem você rir do jeito que você riu lá no jardim. Não assim. Não desde antes do pai ficar doente. Yara ficou em silêncio por um momento. Não negou. Eu só preciso entender quem ele é, disse Fernanda. Não precisa ser uma conversa difícil. Só me conta um pouco mais. Yara olhou para o bordado no colo. Quando levantou os olhos, tinha tomado uma decisão sobre o quanto ia falar. O Ernesto e eu fomos próximos. Em Belo Horizonte, quando eu tinha 30 e poucos anos, antes de conhecer seu pai. Próximos como? Próximos. Uma pausa que Fernanda soube reconhecer como a fronteira do que a mãe ia revelar. Nunca passou disso, porque o tempo não ajudou, e então eu conheci seu pai, e a vida seguiu. Fernanda considerou isso. E agora? E agora somos velhos e somos amigos e conversamos no jardim. Yara levantou o bordado de volta. Não tem mais nada que eu possa te contar, porque não tem mais nada acontecendo do que o que estou te dizendo. Fernanda ficou olhando para a mãe por um longo tempo. A mãe não estava mentindo, mas estava contando uma versão selecionada que deixava de fora justamente a parte que teria mudado o que Fernanda estava sentindo. E isso ela não percebeu naquele momento. Naquela noite, seu Ernesto estava sentado na beira da cama quando Yara bateu na porta do quarto dele às 8h30, o que nunca tinha acontecido antes. Ele abriu a porta. Ela estava com o casaco, o caderninho no bolso e uma expressão que ele reconheceu como o rosto de quem tomou uma decisão que ainda não sabe se foi boa. A Fernanda perguntou sobre você hoje. E eu imaginei. Contei que éramos próximos, antes do casamento com o Ronaldo. Ele esperou. Não contei o resto. Qual resto? Perguntou seu Ernesto, com o cuidado de quem sabe que a resposta vai importar muito. Yara ficou parada na porta por um momento. A luz do corredor caía de um ângulo que deixava metade do rosto dela na sombra. O resto que eu nunca contei para ninguém, que quando o Ronaldo me pediu em casamento, eu fui até a sua casa primeiro, que eu fiquei 40 minutos sentada na calçada na frente da sua porta e que você não estava. O silêncio do corredor pesou. Eu estava, disse seu Ernesto. Eu estava dentro, só não fui abrir. Yara ficou muito quieta. Eu sabia que você vinha, ele continuou, com a voz que fica quando uma pessoa larga um peso que carregou tempo demais. E eu não fui abrir porque achei que se eu abrisse, ia te pedir para ficar, e não tinha direito de fazer isso. O Ronaldo podia te dar o que eu não podia naquele tempo. Eu não tinha nada de concreto para oferecer. Yara olhou para ele por um tempo longo, com os olhos frios como mármore e quentes como brasa ao mesmo tempo, uma contradição que ele nunca soube como ela conseguia. 48 anos, ela disse por fim. 48 anos, ele confirmou. Ela virou, foi embora pelo corredor e não olhou para trás. Seu Ernesto ficou parado na porta aberta. O cartão postal na gaveta da mesinha de cabeceira estava exatamente onde tinha sido colocado naquela manhã. E ele percebeu, tarde demais como sempre, que ainda não tinha dito a parte importante. Fernanda chegou à casa de repouso numa manhã de sábado, o que era incomum, porque ela normalmente vinha nas tardes de semana. Trouxe pão de queijo de uma padaria que ficava no caminho, que era uma coisa que ela fazia quando estava preparando um terreno difícil, com a mãe desde que as duas eram mais jovens e o ritual ainda funcionava. Encontrou Yara no quarto, sentada na poltrona da janela, com o caderninho fechado no colo e as mãos dobradas em cima. Não estava escrevendo. Estava esperando. Fernanda colocou o saco de pão de queijo na mesinha. Puxou a cadeira de visita. Sentou. Ficaram um momento em silêncio, que era o tipo de silêncio que as duas tinham desenvolvido ao longo de décadas de ser mãe e filha. Não desconfortável, mas carregado. Pode falar, disse Yara. Fernanda olhou para a mãe. Tinha preparado uma versão da conversa no carro. Era a versão objetiva, que reconhecia a decisão da mãe como legítima, enquanto levantava as questões práticas que precisavam ser resolvidas. Era uma boa versão. Tinha lógica e cuidado. Não foi essa que saiu. Você é feliz? Perguntou ela.
Yara ficou olhando para a filha por um momento. Não foi uma pergunta que ela tinha esperado, o que era raro. Sim, disse ela, do jeito que não sabia que ainda conseguia ser. Fernanda assentiu devagar, olhou para as mãos. Eu fiquei com medo, disse ela, com uma honestidade que tinha custado o carro inteiro para chegar até, quando vi vocês no jardim pela primeira vez. Não sabia nomear o medo. Achei que era preocupação prática, que era a questão do tempo, que era sobre o pai. Ela parou. Mas acho que o medo de verdade era mais simples do que isso. Qual era? Que você ia precisar de mim menos. Ela disse rápido, porque sabia que se desacelerasse ia mudar de versão. Que eu passei 4 anos sendo o que você precisava e que se você tivesse alguém, ia ser diferente. O quarto ficou quieto. Yara olhou para a filha por um tempo que tinha ternura e firmeza ao mesmo tempo, do jeito que só uma mãe consegue. Fernanda, você tem 57 anos. Você tem 2 filhos, um escritório, uma vida que constrói todos os dias. Você não podia ser meu eixo. Mas fui. Fui o meu eixo por necessidade, não por escolha. Yara colocou a mão no braço da filha, uma pressão firme. Isso não é justo para você. Nunca foi. Fernanda ficou quieta. Você me deu 4 anos do seu tempo e da sua atenção quando eu mais precisei, disse Yara. Isso não desaparece porque eu encontrei alguma coisa boa. Só. Muda de peso. Uma pausa. O peso fica menor para o seu lado. Fernanda olhou para a mãe. Havia alguma coisa nela naquele momento que ela reconheceu depois de um tempo como alívio. Não o alívio dela, o alívio da mãe. O alívio de alguém que tinha carregado uma coisa grande demais e estava, finalmente, sendo autorizado a pousar. Você vai se casar de verdade? Perguntou Fernanda. Cartório, documento, oficial? Não sei ainda. Yara pegou um pedaço de pão de queijo. Isso depende de muita coisa prática que a gente ainda nem começou a conversar. Eu cuido dessa parte. Yara olhou para a filha. Eu sei que cuida. Não como obstáculo. Fernanda organizou a voz. Como filha que entende de papel e quer garantir que tudo esteja certo para os dois. O quarto ficou quieto por um momento. Depois Yara disse com o tom mais quieto que tinha: Obrigada, Fernanda. A filha pegou um pedaço de pão de queijo. Ficou um tempo mastigando sem falar. Lá fora, pelo jardim, dava para ver o banco de madeira de sempre, vazio ainda naquela hora da manhã. Ele é um bom homem? Perguntou Fernanda por fim. É. Yara não hesitou. Do tipo que demora a aparecer e que a gente fica sabendo que é bom porque ele não precisa ficar provando. Fernanda assentiu. Ficou mais uns 30 minutos, conversaram sobre outras coisas, sobre os netos de Gustavo que iam visitar, sobre uma questão do inventário que estava quase resolvida, sobre o pão de queijo que estava bom demais para ter saído de uma padaria de beira de estrada. Quando foi embora, passou pelo corredor leste. A porta do quarto de seu Ernesto estava aberta. Ele estava dentro, com o jornal, que desta vez estava de fato lendo. Levantou os olhos quando a viu passar. Fernanda parou na porta. Bom dia, seu Ernesto. Bom dia, dona Fernanda. Ela ficou parada um segundo. Havia uma coisa que ela tinha decidido dizer no carro e que ainda precisava ser dita, porque era quem ela era e porque não dizer ia ficar com ela de um jeito que ela não gostava. Eu quero que o senhor saiba que minhas preocupações eram sobre a minha mãe, não sobre o senhor. Ele colocou o jornal no colo. Eu sei. E que vou tratar essa situação do jeito que ela merece. Uma pausa. Do jeito que os dois merecem. Seu Ernesto olhou para ela por um momento com aqueles olhos que ainda focavam rápido. Sua mãe tem uma filha que vale muito, disse ele. Não era um elogio calculado, era uma avaliação direta, do tipo que ele fazia sobre concreto e prazo de entrega, sem ornamento. Fernanda reconheceu a diferença. Cuida dela, disse ela. Esse é meu plano, respondeu ele. Ela foi embora pelo corredor, e a bengala encostada na parede do quarto de seu Ernesto ficou onde estava, e o jornal voltou para o colo dele, e o Jardim das Pedras continuou com sua rotina de sábado de manhã, como se nada de especial tivesse acontecido. Só que tinha. O anel de aquamarina foi colocado no dedo de Yara numa tarde comum, sem plateia planejada, porque os dois tinham concordado que não precisavam de testemunhas, para um momento que já tinha 48 anos de história embaixo. Teresa viu pela janela da sala de medicação, que tinha vista para o jardim, e ficou parada com a bandeja na mão por um tempo que ela depois descreveu como um bom tempo. Dona Cida do 21 ouviu de Teresa mais tarde:
com uma satisfação de quem confirma uma teoria que estava cultivando há 2 meses. Os filhos de Ernesto, o mais velho de longe e Felipe de perto, souberam pelo próprio pai, que ligou para o celular de cada um com uma brevidade que Felipe achou engraçada e que o mais velho, que se chamava Roberto e morava em Porto Alegre, recebeu com um silêncio longo e depois uma pergunta. Você tá bem, pai? Tô melhor do que tava, disse Ernesto. Roberto ficou quieto mais um momento. Então tô feliz por você. E havia na voz dele alguma coisa que não era somente educação. Era a voz de alguém que tinha passado 2 anos vendo o pai envelhecer de um jeito diferente depois da mãe e que estava, com certa surpresa, reconhecendo que o processo tinha mudado. O doutor Saraiva, na visita da quinta seguinte, olhou para os prontuários dos dois e depois para as anotações de semanas anteriores e disse, com a contenção de quem tem formação científica, mas também tem olhos: os dois estão indo bem. Fez uma pausa. Muito bem, na verdade. Ninguém precisou explicar mais do que isso. Nas semanas que se seguiram, o Jardim das Pedras viu uma coisa que não tinha visto desde que tinha aberto, segundo Dona Cida, que era a autoridade no assunto, 2 moradores ensinando um ao outro. Yara tinha começado a ler para Ernesto de tarde, às vezes do caderninho, às vezes de livros que Fernanda trouxe a pedido da mãe. Ernesto tinha começado a contar a Yara histórias da construtora, dos anos da expansão, de obras que tinham dado certo e obras que tinham dado errado de formas espetaculares, e Yara ouvia e às vezes anotava alguma coisa no caderninho que ele fingia não ver, mas via. Você está usando as minhas histórias nos seus poemas, disse ele numa tarde, sem acusação. Estou usando o que me interessa. Ela não se defendeu. O que você está fazendo com os meus poemas? Ele ficou quieto por um segundo, pensando neles. Então estamos quites. O sol estava inclinado para o lado do jardim, que pegava bem nessa hora. Nenhum dos dois disse mais nada por um tempo, que era o tipo de silêncio que não precisa ser preenchido. O mês de maio chegou com uma virada de temperatura em Campinas que a cidade sempre faz de surpresa. Frio de uma vez, sem aviso. Teresa trouxe cobertores extras. Yara começou a usar o casaco mais pesado. Ernesto foi para o jardim de tarde com um suéter que Felipe tinha mandado pelos correios, porque o filho tinha ligado perguntando se estava frio, e ele tinha dito que não e ela tinha mandado o suéter de qualquer jeito, o que era uma linguagem de cuidado que ele reconhecia. Numa tarde de maio, com o frio bom do começo do inverno paulista e o sol ainda presente, Fernanda chegou com o documento que tinha prometido. Não era um contrato de casamento. Era um instrumento que definia preferências médicas, decisões de emergência e estabelecia que os dois tinham autorização mútua para informações de saúde. Era o que uma advogada podia fazer de prático por 2 idosos que tinham decidido ser importantes um para o outro. Ela apresentou os documentos na sala de visitas, com seu Ernesto e Yara sentados do lado, e explicou cada ponto com a clareza que usava para clientes que precisavam entender o que estavam assinando. Seu Ernesto ouviu tudo. Fez uma pergunta sobre um ponto que Fernanda não esperava que ele fosse notar, sobre uma cláusula de revisão anual, e quando ela explicou, ele assentiu com o olho de quem passou décadas assinando contratos de obra e sabe a diferença entre cláusula de proteção e cláusula de armadilha. Está bem redigido, disse ele. Obrigada. Ela não soube como receber o elogio de forma totalmente neutra. Os dois assinaram. Fernanda guardou os documentos. Ficou mais uma hora, tomou café, ouviu uma história da construtora que Ernesto contou para preencher o silêncio e que acabou sendo boa o suficiente que ela ficou mais tempo do que planejava. Quando foi embora no carro, percebeu que não estava com o peso que tinha carregado nas últimas semanas. Era uma coisa estranha, notar a ausência de um peso que tinha ficado tanto tempo que a pessoa para de notar que ele estava lá. Gustavo ligou naquele fim de semana, como sempre, e desta vez Fernanda atendeu antes de ele ligar para a mãe. Como você tá? Ele perguntou. Tô bem. Ela ficou um segundo. De verdade. E a situação? Assinaram os documentos. Tá tudo tratado do jeito que precisava. Uma pausa que ela usou para reorganizar o que queria dizer. Gustavo, eu acho que me preocupei da forma errada por um tempo. Já percebi isso. Podia ter percebido mais cedo. Percebeu quando percebeu. Ele tinha esse jeito de não fazer drama de coisas que não precisavam ser drama. O importante é que percebeu. Ela ficou quieta por um momento no carro estacionado em frente ao prédio dela em São Paulo.
Ela parece mais ela mesma do que em anos. Eu sei. Ouço isso na voz quando ligo. É como se ela tivesse voltado a ocupar o espaço inteiro que ela ocupa, sabe? Não uma versão menor. Fernanda ficou procurando as palavras exatas. Ela estava menor depois do pai. Não por culpa dela. Só. Menor. E agora não tá mais. Gustavo ficou em silêncio um momento. Quando falou, era com aquela calma dele. Você sabe o que é bonito nisso? Que ela encontrou isso com 82 anos. Que a coisa que a fez voltar para o tamanho certo apareceu com 82 anos. Uma pausa. A gente fica achando que as coisas grandes só acontecem cedo, que depois de certa hora é só administrar o que já tem. Fernanda ficou em silêncio. Mãe tá provando que não é bem assim. Ela ficou mais um momento parada no carro. Depois disse: vai visitar ela logo. Ela quer te ver. Sei disso. Próximo mês. Traz os meninos. Vou trazer. Uma pausa. Fernanda, você fez certo. Demorei. Chegou lá. É o que importa. Ela desligou. Ficou olhando para o prédio por mais uns segundos. Depois subiu. O jantar de junho foi o maior que o Jardim das Pedras tinha visto desde o Natal do ano anterior. Gustavo chegou com a mulher e os dois filhos, que tinham 16 e 14 anos, e que olharam para a casa de repouso com o desconforto saudável de adolescentes num ambiente que ainda não faz parte do vocabulário deles. Felipe veio de São Paulo. Roberto viajou de Porto Alegre, que era a primeira vez que Fernanda e Gustavo o conheciam pessoalmente, porque a família Drummond e a família Cavalcante tinham existido em paralelo por toda a vida sem nunca se cruzar. Roberto tinha 61 anos, era mais sério do que Felipe e mais parecido com o pai nos traços, e chegou com uma garrafa de vinho que ele disse que era de uma vinícola do Rio Grande do Sul que um amigo recomendava. A sala de visitas foi insuficiente. Pegaram mesas da sala de TV, o Dr. Saraiva cedeu sua sala de reunião e Teresa organizou a cozinha com a autoridade de quem estava acostumada a gerenciar situações maiores do que pareciam. Yara ficou sentada no centro do que estava acontecendo com uma expressão que Fernanda observou ao longo da noite e que não conseguiu nomear de uma vez. Era a expressão de alguém que está vendo um mundo que não esperava existir. Ernesto ficou quieto mais do que falou, que era o jeito dele quando estava prestando atenção em coisas que importavam. Mas quando falou, foi com os filhos de Yara, com o mesmo interesse genuíno que Gustavo tinha trazido para a primeira conversa, o que Fernanda notou e que ficou com ela de um jeito produtivo. Os netos de Gustavo descobriram que seu Ernesto tinha histórias de obras que eram, tecnicamente, histórias de engenharia, mas que ele narrava de um jeito que tornava os problemas estruturais e os cálculos errados e as soluções improvisadas em histórias de personagens, e os dois adolescentes ficaram mais tempo do que qualquer adulto esperava ouvindo sobre uma ponte que não devia ter ficado de pé, mas ficou por uma decisão que ele tomou às 3 da manhã, com base numa intuição que 40 anos depois ele ainda não conseguia explicar racionalmente. Roberto ficou ao lado do pai por uma boa parte da noite, com o vinho e um jeito de estar que Fernanda leu como o jeito de um filho mais velho que tinha passado a vida inteira achando que entendia o pai e estava, ali, percebendo que havia uma dimensão que ele não sabia. Na hora de ir embora, Roberto deu a mão para Yara com uma formalidade que era respeito, não frieza. Foi uma honra conhecer, lá, Dona Yara. Yara olhou para o homem com os olhos do pai. A honra foi minha, Roberto. Ele ficou um segundo olhando para ela. Depois assentiu e foi embora sem mais. No carro para o hotel, Felipe disse ao irmão: Você gostou dela? Roberto ficou um tempo antes de responder. Gostei de quem o pai fica quando está perto dela. Felipe ficou quieto. É diferente, disse Roberto. Não é felicidade nova. É como se ele voltasse a ser uma versão de si mesmo que eu não conhecia direito. Os dois ficaram em silêncio pelo restante do caminho. A última semana de junho trouxe um sol que voltou por alguns dias antes do inverno fechar de vez. Seu Ernesto e Yara estavam no banco do jardim numa tarde dessas, com o sol da tarde pegando de lado. Yara tinha o caderninho aberto, mas não estava escrevendo. Estava olhando para o jardim com aquele silêncio ocupado que Ernesto já sabia reconhecer. Você está pensando em alguma coisa, disse ele. Tô pensando em muita coisa. Alguma em particular? Ela ficou um tempo. 48 anos, disse ela, devagar, como se estivesse pesando cada palavra. Você ficou atrás de uma porta. Eu fiquei numa calçada.
Os dois perdemos o mesmo tempo. Perdemos. E ainda assim. Ela parou. Fechou o caderninho. Não sei explicar. É estranho chegar aqui e sentir que o tempo não foi perdido. Que tinha alguma coisa no caminho errado que precisava acontecer para chegar aqui do jeito certo. Ernesto ficou olhando para ela. Você está tentando me dizer que não se arrepende? Tô tentando me dizer isso. Ela olhou para ele com os olhos que tinham aquamarina e todo o inverno passado neles. Não sei se é verdade, mas é o que sinto. Ele ficou em silêncio por um momento. Depois disse, com a voz que ficava quando ele estava sendo completamente honesto, sem ornamento. Eu tenho dias que me arrependo, que fico pensando no que seria se eu tivesse aberto aquela porta. Eia? E aí lembro que você teria a Fernanda e o Gustavo de qualquer forma, ou pessoas parecidas com elas, porque são seus, e que o Ronaldo foi um homem bom que te amou por 43 anos, que é mais do que a maioria das pessoas tem, e que minha mulher foi boa e merecia o que eu dei para ela. Uma pausa. Não dá para desfazer sem desfazer coisas que valeram. É isso que me faz parar de ficar contando o que perdi. Yara ficou olhando para ele por um tempo longo. Você devia ter escrito isso, disse ela. Ficou bom. Ele deu aquela risada curta e seca que ela tinha aprendido a reconhecer como a versão dele de estar genuinamente satisfeito. Você escreve. Eu falo. Então eu escrevo e você fala. Ela abriu o caderninho de novo. Parece um acordo razoável. O sol continuou de lado. O jardim continuou com seus arbustos de sempre e o caminho de pedras e as luzes que só acendiam quando escurecia. Dona Cida do 21 passou pela janela do corredor e os viu no banco e foi embora sorrindo. Daquele jeito que tinha quando uma teoria era confirmada por tempo suficiente para virar fato. Teresa, no final do turno, olhou para o prontuário dos dois e anotou, com a contenção clínica necessária, que ambos os moradores demonstravam estabilidade física e emocional consistente. O Dr. Saraiva leria isso na quinta e faria a mesma pausa de sempre antes de passar para a próxima ficha. E naquela noite, Yara ficou no quarto depois do jantar com o caderninho aberto, escreveu o poema que tinha estado travado no meio por 3 semanas. Não estava travado porque faltava técnica. Estava travado porque faltava a última linha, que é sempre a mais difícil porque é a que carrega tudo que veio antes. A linha chegou aquela noite. Era simples. Era do tipo que parece óbvia depois que vem, o que é o sinal de que era a certa. Ela fechou o caderninho. Apagou a luz. Dormiu antes das 10 pela primeira vez em meses. No quarto de Ernesto, a gaveta da mesinha de cabeceira ainda tinha o espaço onde o cartão postal tinha ficado por 48 anos. Era um espaço pequeno, de foto de 3x4, que não precisava ser preenchido com nada porque já estava preenchido com o peso invisível de tudo que tinha sido guardado ali. Ele não precisou de foto nenhuma naquela noite. Dormiu antes das 10 também, que era algo que Teresa ia notar no dia seguinte e anotar mentalmente com satisfação. O Júlio chegou com frio de verdade. O casaco mais pesado de Yara saiu de vez. Felipe mandou outro suéter pelo correio, desta vez sem ligar para perguntar o que Ernesto achou correto. Roberto ligou numa quinta, sem motivo específico, só para perguntar como as coisas estavam, que era uma ligação que ele não fazia antes e que Ernesto recebeu com o tipo de cuidado que pai e filho constroem quando chegam tarde a uma versão nova de si mesmos, mas chegam. Fernanda voltou numa terça com uma questão do inventário que estava quase resolvida e ficou mais tempo do que o necessário, que era um padrão que ela tinha adotado sem perceber. Conversou com Ernesto sobre a questão da vinícola de Roberto, que rendera mais assunto do que ela esperava. Saiu mais tarde do que planejava e não se incomodou com isso. Num domingo de julho, Gustavo ligou como sempre, mas desta vez perguntou pela Yara e depois pediu para falar com Ernesto, que era a primeira vez. Ernesto atendeu com uma certa solenidade que Yara, do outro lado do quarto, viu e reconheceu como o rosto que ele usava quando estava sendo avaliado por alguém cujo julgamento importava. Seu Ernesto, disse Gustavo, só queria ligar para dizer que fico feliz que o senhor esteja na vida da minha mãe. Ernesto ficou quieto por um segundo. Obrigado, Gustavo. E que se um dia o senhor precisar de alguma coisa que a gente possa ajudar, pode chamar. Vou chamar. Uma pausa. O senhor está cuidando dela? Tô tentando. Uma pausa pequena. Ela cuida muito de mim também. É uma via de mão dupla.
Gustavo riu com o riso fácil que ele tinha, que era diferente do riso da irmã, mas igualmente real. Boa sorte para tentar ser do jeito contrário com ela. Já aprendi isso. Desligaram. Ernesto ficou com o celular na mão por um momento. Yara estava olhando para ele do banco da janela. O que foi? Seu filho ligando para dizer que está feliz. Ela ficou quieta um segundo. Depois voltou para o caderninho com o cuidado de quem está guardando alguma coisa boa num lugar onde não vai perder. Agosto chegou com um calor súbito que Campinas às vezes jogava no meio do inverno, dias quentes em julho que confundiam os jasmins da entrada e faziam a turma, mais velha da casa de repouso, reclamar que o clima não era mais o que era. Seu Ernesto e Yara aproveitaram os dias quentes para o jardim com uma regularidade que Teresa já não precisava nem observar para saber que estava acontecendo. Numa dessas tardes, Yara leu um poema novo que ela não tinha anunciado. Era o que tinha estado travado. Ele ouviu do começo ao fim sem interromper, como sempre. Quando ela fechou o caderninho, ele ficou em silêncio por um tempo suficiente que ela olhou para ele para ver se estava bem. Esse é o melhor que você escreveu, disse ele. Você disse isso do segundo também. O segundo era o melhor até esse. Ela olhou para ele. Por que esse? Porque tem os dois no meio. Ele encontrou os olhos dela com aquela tranquilidade de 86 anos que não era desapego, era presença. A raiva do segundo era honesta. Esse tem alguma coisa mais difícil de escrever do que raiva. Ela ficou olhando para ele. O quê? Ele perguntou. Nada. Ela abriu o caderninho de novo e escreveu uma linha que ele não tentou ver. Continue sendo assim. Assim como? Do jeito que você é. Ela não levantou os olhos do caderninho. É raro. O sol estava bom. O jardim estava com os jasmins da entrada em flor fora de hora, por causa do calor de agosto que não devia ter chegado, mas chegou. E Ernesto Drummond, 86 anos, viúvo, com uma bengala que cada vez menos fingia precisar, ficou sentado naquele banco de madeira com a mulher que tinha guardado numa gaveta por 48 anos e pensou, sem precisar de nenhuma palavra mais, que algumas coisas chegam cedo e valem pelo que são, e algumas chegam tarde e valem justamente por isso, pela distância percorrida, pelo peso de tudo que estava no caminho. Não era a versão da história que ele teria escrito aos 38. Era a versão que tinha dado certo. E tinha dado certo do jeito mais inesperado que existe, que é chegar no fim de uma vida e descobrir que o capítulo que faltava não estava perdido, estava esperando. Do jeito que as coisas boas às vezes esperam, sem pressa, sem prazo, apenas presentes, quando a pessoa finalmente para de fugir e abre a porta. O caderninho de Yara ficou aberto no banco por mais uma tarde de agosto. Os jasmins da entrada floresceram fora de hora. E o Jardim das Pedras, com seus 42 quartos e seus moradores e suas enfermeiras e seu médico discreto, continuou girando no ritmo de sempre, completamente indiferente ao fato de que dentro dele duas pessoas tinham descoberto, com 80 e tantos anos, que ainda havia coisa nova a aprender sobre o que significa não desperdiçar o tempo que resta.